Olá, cursistas! Meu nome é Alex Vanúbio Mendes, sou responsável pela disciplina de Fundamentos e Metodologia das Ciências aplicada à Educação Infantil. Iremos continuar nossos estudos. Nosso último encontro se inicia aqui. Falaremos sobre os órgãos dos sentidos, continuaremos sobre os processos didáticos e metodológicos, com inclusão tecnológica para o ensino de ciências na educação infantil e abordaremos os conceitos de seu caderno didático em seu último tópico, que vem retratando processos biológicos da aprendizagem. O material impresso que você tem em mãos objetiva acompanhá-lo nos estudos dessas temáticas. Leia o artigo como preferir, linearmente ou a partir do tópico de seu interesse. Procure conhecê-lo bem, ele será um acompanhante durante a disciplina e desejamos que o seja também ao longo das possíveis articulações que você fará em sua realidade profissional. Tenha em mãos papel e caneta. Anote tudo o que tenha dúvida para que posterior nos fóruns Tira Dúvidas faremos um novo condensado para que todos se apropriem do nosso componente. Estarei lá à sua disposição. Basta você se fazer presente no dia e hora combinada. Então, vamos começar. Os sentidos fundamentais do corpo humano, visão, audição, tato, gustação, paladar e olfato, constituem as funções que propiciam o nosso relacionamento com o ambiente. Por meio dos sentidos, o nosso corpo pode perceber muita coisa do que nos rodeia, contribuindo para a nossa sobrevivência e integração com o ambiente em que vivemos. Existem determinados receptores altamente especializados capazes de captar estímulos diversos. Tais receptores, chamados receptores sensoriais, são formados por células nervosas capazes de traduzir ou converter esses estímulos em impulsos elétricos ou nervosos, que serão processados e analisados em centros específicos do sistema nervoso central, chamado de SNC, onde será produzida uma resposta voluntária ou involuntária à estrutura e o modo de funcionamento desses receptores nervosos especializados são diversos. Quanto aos tipos de receptores, destacamos os esteroceptores, que respondem a estímulos externos originados fora do organismo, os proprioceptores, que são os receptores proprioceptivos, encontram-se no esqueleto e nas inserções tendinosas, nos músculos esqueléticos, formando feixes nervosos que envolvem as fibras musculares, ou no aparelho vestibular da orelha interna. Detectam a posição do indivíduo no espaço, assim como o movimento, a tensão e o estiramento musculares. Os interoceptores, os receptores interoceptivos, respondem a estímulos viscerais ou outras sensações como sede e fome. Em geral, os receptores sensitivos podem ser simples, como uma ramificação nervosa, mais complexos, formados por elementos nervosos interconectados ou órgãos complexos providos de sofisticados sistemas funcionais. Dessa maneira, é pelo tato que sentimos o frio, o calor, a pressão atmosférica e etc. É pela gustação que identificamos os sabores. É pelo olfato que sentimos o odor ou o cheiro. É pela audição que captamos os sons. É pela visão que observamos as cores, as formas, os contornos e etc. Portanto, em nosso corpo, os órgãos dos sentidos estão encarregados de receber estímulos externos. Esses órgãos são a pele pelo tato, a língua para a gustação, as fossas nasais para o olfato, os ouvidos para a audição, os olhos para a visão. Analisaremos agora nos slides cada um desses. Acompanhe as explicações. Os glóbulos oculares estão alojados dentro das cavidades ósseas, denominadas órbitas, compostas
de partes do osso frontal, maxilar, zigomático, esfenoide, etimoide lacrimal e palatino. Ao globo ocular encontram-se associadas estruturas acessoriais, pálpebras, supercílios, sobrancelhas, conjuntivas, músculos e aparelho lacrimal. O olfato humano é pouco desenvolvido se comparado ao de outros mamíferos. O epitélio olfativo humano contém cerca de 20 milhões de células sensoriais, cada qual com 6 pelos sensoriais. Um cachorro tem mais de 100 milhões de células sensoriais, cada qual com pelo menos 100 pelos sensoriais. Os receptores olfativos são neurônios genuínos, com receptores próprios que penetram no sistema nervoso central. Cavidade nasal, que começa a partir das janelas do nariz, está situada em cima da boca e debaixo da caixa craniana. Contém os órgãos do sentido do olfato e é forrado por um epitélio secretor de muco. Ao circular pela cavidade nasal, o ar se purifica, umedece e esquenta. O órgão olfativo é a mucosa que forra a parte superior das fossas nasais, chamadas mucosas olfativas ou amarela, para distingui-la de vermelha que cobre a parte inferior. Os sentidos gustativos e olfativos são chamados sentidos químicos, porque seus receptores são excitados por estimulantes químicos. Os receptores gustativos são excitados por substâncias químicas existentes nos alimentos, enquanto que os receptores olfativos são excitados por substâncias químicas do ar. Esses sentidos trabalham conjuntamente na percepção dos sabores. O centro do olfato e do gosto no cérebro combina a informação sensorial da língua e do nariz. O receptor sensorial do paladar e a papila gustativa é constituída por células epiteliais localizada em torno de um poro central na membrana mucosa basal da língua. Na superfície de cada uma das células gustativas, observam-se prolongamentos finos, como pelos, projetando-se em direção da cavidade bucal. São chamados microvilosidades. Essas estruturas fornecem a superfície receptora do paladar. Acompanhe o slide. A pele é o maior órgão do corpo humano, chegando a medir 2 metros quadrados e a pesar 4 quilos em um adulto. É constituído por 2 camadas distintas, firmemente unidas entre si. A epiderme, mais externa, formada por tecido epitelial, e a derme, mais interna, formada por tecido conjuntivo. Uma vez que toda a superfície cutânea é provida de terminações nervosas capazes de captar estímulos térmicos, mecânicos ou dolorosos. A pele também é o maior órgão sensorial que possuímos, sendo suficientemente sensível para discriminar um ponto em relevo com apenas 0,006 milímetro de altura e 0,04 milímetro de largura, quando tateado com a ponta do dedo. Essas terminações nervosas ou receptores cutâneos são especializados em recepção de estímulos específicos. Não obstante, alguns podem captar estímulos de natureza distinta. Cada receptor tem seu axônio e, com exceção das terminações nervosas livres, todos estão associados a tecidos não neurais. O órgão responsável pela audição é a orelha, antigamente denominada ouvido. Também chamada órgão vestíbulo-coclear ou estatoacústico, a maior parte da orelha fica no osso temporal, que se localiza na caixa craniana. Além da função de ouvir, o ouvido também é responsável pelo equilíbrio. A orelha está dividida em 3 partes: orelha externa, média e interna, antigamente denominadas ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Vejamos as especificações no slide. A orelha externa
é formada pelo pavilhão auditivo, antigamente denominado orelha, e pelo canal auditivo externo, ou meato auditivo. Todo o pavilhão auditivo, exceto o lobo ou lóbulo, é constituído por tecido cartilaginoso, recoberto por pele, tendo como função captar e canalizar os sons para a orelha média. O canal auditivo externo estabelece a comunicação entre a orelha média e o meio externo. Tem cerca de 3 centímetros de comprimento e está escavado em nosso osso temporal. É revestido internamente por pelos e glândulas que fabricam uma substância gordurosa e amarelada, denominada cerume ou cera. Tanto os pelos quanto o cerume retêm poeira e micróbios, que normalmente existem no ar e, eventualmente, entram nos ouvidos. O canal auditivo externo termina numa delicada membrana, tímpano ou membrana tipânica, firmemente fixada ao conduto auditivo externo por um anel de tecido fibroso, chamado anel tipânico. A orelha média começa na membrana tipânica e consiste em sua totalidade de um espaço aéreo, chamado de cavidade tipânica, no osso temporal. Dentro dela estão 3 ossículos articulados entre si, cujos nomes descrevem suas formas: martelo, bigorna e estribo. Esses ossículos encontram-se suspensos na orelha média através de ligamentos. O canal do martelo está encostado no tímpano. O estribo apoia-se na janela oval em um orifício dotado de membrana da orelha interna que estabelece comunicação com a orelha média. O outro orifício é a janela redonda. A orelha média comunica-se também com a faringe, através de um canal denominado tuba auditiva, antigamente chamava-se a trompa de Eustáquio. Esse canal permite que o ar penetre no ouvido médio. Desta forma, de um lado e de outro do tímpano, a pressão do ar atmosférica ela é igual. Quando essas pressões ficam diferentes, não ouvimos bem, até que o equilíbrio seja restabelecido. A orelha interna, chamada de labirinto, é formada por escavações no nosso osso temporal, revestidas por membrana e preenchidas por líquido. Limita-se com a orelha média pelas janelas oval e redonda. O labirinto apresenta uma parte anterior, a cóclea ou o caracol, relacionada com a audição. É uma parte posterior, relacionada com o equilíbrio e constituída pelo vestíbulo e pelos canais semicirculares. Algumas curiosidades, caros cursistas. A pele é o maior órgão do corpo humano e corresponde a 16% do seu peso corporal. O químico alemão Adolf descobriu que muitos animais liberam moléculas invisíveis e voláteis na época do cio para atrair o sexo oposto. A estas moléculas, o cientista deu o nome de feromônios. Qualquer som de 90 decibéis para cima pode causar danos à audição, podendo, inclusive, ocorrer a surdez. Por que ensinar ciência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental? As informações disponíveis sobre a qualidade são satisfatórias do ensino de ciência nos anos iniciais e mesmo sua ausência na programação de vários professores permitem recolocar a questão: deve-se ensinar ou não ciências na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental? Colocando-se de outra forma, poderíamos perguntar: o que fundamenta e justifica o ensino de ciências para as crianças no início da escolaridade? E quais são as causas das dúvidas quanto ao seu ensino? Embora possa parecer uma questão retórica, a sua discussão tem sentido, pois no cotidiano das escolas não são poucos os professores que têm dúvidas sobre ela. Um exemplo é a análise feita por Eneida de Martino em 1990. A partir de informações quando da discussão da proposta curricular de ciências do Estado de São Paulo, por exemplo, em 87, comparando os relatórios de 118 delegacias de ensino,
verificou que em 55 delas, a presença de ciências no ciclo básico, correspondente às 2 primeiras séries do ensino do primeiro grau, encontrava-se algumas restrições. De maneira resumida, a autora identifica 3 grupos de restrições em relação ao ensino de ciência. Primeiro, é desnecessário para a formação da criança do ciclo básico. Segundo, não é importante na formação da criança, constituindo-se em atividades adicional que será desenvolvida se sobrar tempo. Terceiro, os professores não estão preparados para trabalhar os conteúdos de ciência, que exigem um conhecimento aprofundado. Também, abordando a necessidade e a utilidade do ensino de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental, apresenta algumas justificativas para a sua presença no currículo escolar, entre as quais o conhecimento científico é a parte da cultura elaborada e fundamental para conhecer o mundo. A criança, como sujeito social, participa cada vez mais em diferentes questões, como as relativas ao meio ambiente, a curiosidade por aspectos relacionados às ciências e a das características das crianças. Talvez os argumentos que são utilizados para justificar o ensino de ciências na grade curricular também sejam válidos para outras áreas do conhecimento. E isso é verdade. As disciplinas ou matérias que fazem parte da grade curricular, da educação básica e, em última instância, o trabalho do professor na sala de aula, definem-se a partir de fundamentos filosóficos, psicológicos e sociológicos, econômicos e históricos, comuns a todas as áreas do conhecimento humano. Há, certamente, argumentos que são específicos a cada disciplina da matriz curricular. Assim, o ensino de ciências justifica-se pelas correlações que estabelece com outras áreas do conhecimento e também pela sua importância na realidade do mundo atual. Por exemplo, os estudos de Piaget e Ausubel, em outros pesquisadores e outros também que atuam na área da psicologia, permitiram a constituição do movimento das concepções alternativas, com forte presença no ensino de ciências. A aproximação das ciências naturais às ciências sociais foi fundamental para a origem das tendências, as CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Talvez a forma mais abrangente de justificar a presença da ciência nos currículos escolares esteja no fato dela incluir, como faces de uma mesma moeda, a possibilidade de melhorar a qualidade de vida e de contribuir com a destruição na introdução do livro Ciências na História de Bernard, que ele faz a seguinte afirmação. Acompanhe no slide. Não é preciso encarecer a importância da ciência no mundo de hoje, quer para o bem, quer para o mal. Mas, exatamente por causa dessa importância, precisamos compreender. A ciência é o instrumento que está a transformar com grande rapidez toda a nossa civilização. E a ciência está a crescer, não como no passado, com regularidade, imperceptivelmente, mas com um ritmo intenso, aos saltos bruscos, à vista de todos nós. No discurso da vida de cada um de nós, vimos a contextura das civilizações modificar-se profundamente. E de ano para ano, novas transformações se vão operando, com rapidez cada vez maior, para compreender como ocorrem essas transformações. Não basta saber o que a ciência está a fazer. É também essencial ter consciência de como a ciência veio a ser aquilo que é. Como é que no passado reagiu às formas sucessivas que a sociedade assumiu. Como e que, por sua vez, contribuiu por moldar essas formas. No trecho citado, está implícita a importância de se discutir múltiplos aspectos da ciência. Seus conteúdos, a forma de produção do conhecimento, as relações com a sociedade, os aspectos éticos da produção e utilização do conhecimento. O papel do cientista. Certamente a discussão de todos esses aspectos não deve, nem se restringe ao espaço escolar. As informações sobre as ciências estão presentes nos meios de comunicação em geral, incluindo as novas tecnologias de comunicação, em espaço especializado, museus, parques, por exemplo, e na própria escola.
Nos meios de comunicação, isso ocorre durante 24 horas por dia. Todos os dias por semana está acessível a grande parte da população. Já na escola, há as limitações inerentes a tal espaço. Que papel a escola pode exercer frente a outras formas e espaços de divulgação da ciência? A resposta não é simples, mas certamente envolve utilizar a educação escolar como um momento de formação de um cidadão, com capacidade de analisar criticamente a realidade em que ele está inserido, incluindo os aspectos referentes aos conhecimentos científico e tecnológico. A partir de agora, analisaremos fatores que influenciam na aprendizagem. Acompanhe nos slides que seguem os nossos primeiros momentos. A aprendizagem é produto de uma interação complexa e contínua entre hereditariedade e o meio ambiente. Este processo pode ser influenciado tanto na vida pré-natal como na vida pós-natal. As causas podem ser inúmeras: químicas, físicas, imunológicas, infecciosas, familiar, afetivas e socioeconômicas. Os elementos hereditários que influenciam na aprendizagem são chamados de fatores genéticos e encontram-se na inscrição do programa biológico da pessoa, a herança. Está presente em toda parte, determina o grau de sensibilidade dos órgãos efetores aos estímulos indutores. Condiciona o aparecimento de doenças familiares capazes de prejudicar a aprendizagem, como insônia, depressão, síndrome de Down, asma, e ainda pode ser indiretamente intervir nos fatores ambientais, garantindo maior ou menor resistência do organismo nos agravos do meio. O hipotálamo é destacado como o local controlador do sistema endócrino, podendo considerar o hipotálamo como um centro integrador de mensagens, controlando a função da glândula hipofise na produção e liberação dos hormônios de todas as glândulas do organismo e possibilitando a criança a explorar seu potencial genético de desenvolvimento de aprendizagem, o ACTH. É liberado pelo hipotálamo, sua secreção acompanha o ritmo circadiano, gerando um ritmo cerebral intrínseco, ligando a alteração de luz, que é o dia e a noite, o sono, o estresse físico e emocional. O meio ambiente na qual a pessoa está inserida exerce influências particularmente poderosas, contribuindo positivamente à realização do plano genético ou negativamente, apresentando obstáculos. O ambiente compreende tanto condições na vida material, estando em primeiro lugar a alimentação e a sua utilização, que é a nutrição, quanto pelo ambiente físico, socioeconômico, estilo de vida e o ambiente familiar e cultural, cujo elemento fundamental é constituído pela relação afetiva primária e o estímulo materno. Na interação da hereditariedade e do meio ambiente, quando o meio é normal e favorável, pode-se calcular que 80 a 90% da variabilidade natural da espécie humana, nos limites da normalidade, se realizem segundo o programa genético pré-determinado. Entretanto, quando o meio é desfavorável e heterogêneo, a hereditariedade pode cair 60%. Em relação à alimentação, o leite, a nutrição natural inicial para todos, e a qualidade desse leite tem condições para satisfazer o potencial genético ao crescimento e à aprendizagem. A alimentação saudável e balanceada, com proteína suficiente, além da presença de hidratos de carbono, gorduras, sais minerais e vitaminas, é preciso ter presente que só o crescimento consome 40% das calorias fornecidas à criança. Deve-se fornecer energia à criança para atender às necessidades do metabolismo basal, ação dinâmico específica dos alimentos, perda calórica pelo excretos, atividade muscular, crescimento, para que a aprendizagem também seja beneficiada. A nutrição do indivíduo deve ser balanceada e saudável. Essa energia é, então,
transmitida através dos macronutrientes, que são as vitaminas, proteínas, hidratos de carbono, sais minerais e gorduras. Dois aspectos relacionados à alimentação que exercem influência: a superalimentação, a aceleração do envelhecimento precoce do crescimento, a subalimentação, quando é global, o fornecimento calórico abaixo de 1/3, o crescimento é bloqueado de forma completa. Quando a sobrevida é possível, se traduz pelo aspecto clínico do marasmo. Quando se refere especificamente sobre a proteína, continuando o fornecimento calórico global tolerável, o crescimento estatal é bloqueado. Desnutrição proteica. As variações socioeconômicas exercem importante influência. Renda per capita, a idade dos pais, o tamanho da família, as condições de habitação e saneamento, escolaridade, higiene, cultura dos pais, que influencia na alimentação da criança. Dada a maioria das condições de vida, tais como a urbanização, melhoria dos cuidados médicos, maior ingestão alimentar de nutrientes, vestuários menos restritivos, entre outros fatores. Existe uma forte tendência para que a criança das gerações que nos sucedem alcance uma maturação mais cedo. Essa tendência de aceleração secular pode ser vista nos estudos de Monteiro, em 96, que demonstra que as crianças brasileiras estão maturando cada vez mais cedo. Em todas as classes sociais, onde as regiões sul e sudeste do país são as mais que crescem. Outro aspecto importante diz respeito ao ambiente familiar, que comporta elementos diversos de ordem psicológica particular, mas também de ordem cultural, sendo o nível intelectual, os conhecimentos adquiridos através dos pais, a herança dos costumes e outros. Acima de tudo, intervém a relação afetiva precoce da mãe com a criança desde os primeiros instantes da vida. Caros cursistas, a qualidade dessa ligação afetiva condiciona em grande parte o relacionamento da mãe e, consequentemente, a qualidade de sua conduta com a alimentação e proteção física, estímulo psíquico e cultural da criança. A carência afetiva consiste na falta de carinho e de solicitação afetiva materna, perturbando ou mesmo impedindo o vínculo da mãe e o filho, determinando o aparecimento de uma síndrome complexa com reflexo no seu desenvolvimento neuropsicomotor, no crescimento e no estado emocional e, por consequência, na sua aprendizagem. Vejamos agora algumas boas ideias para ensinar ciências nos primeiros anos da escola. O professor que dá aulas para crianças do infantil sabe muito bem o quanto elas, em geral, necessitam de movimento e criatividade nos métodos de ensino. Essas características podem ser aproveitadas para ensinar ciências, juntando a animação que elas têm com metodologias interativas, seja por meio de filmes animados, peças de teatro ou jogos eletrônicos. O professor tem acesso a várias práticas que funcionam como verdadeiros truques de mágica para chamar a atenção dos alunos. Você vai conhecer algumas formas de ensinar ciências de uma maneira mais próxima do universo e comportamento infantil. Tem algo que chama mais a atenção das crianças do que desenhos animados? Sim, a aula em que você fala sobre eles. Diversos filmes com classificação indicativa livre trabalham com os temas sobre ciências, de maneira sutil, divertida e com linguagem visual. Esses filmes vão fazer as crianças ficarem sintonizadas e você pode utilizar isso para discutir os temas. A título de sugestão, convide as crianças para assistir o filme Valé. Em um futuro distante, o robozinho que dá o nome do filme é encarregado de fazer a limpeza do nosso planeta Terra, desabitado e poluído naquele momento. O filme apresenta vários assuntos, como a organização do universo, as tecnologias e a necessidade da preservação ambiental. Física, química e biologia
são os conteúdos de muitos jogos infantis. Aproveite para trabalhar com eles nas suas aulas. Tem alguns que utilizam cenários de ficção científica voltada para o ensino e que permitem aos alunos criar personagens baseados em tópicos de ciências. Esse é o caso do Minecraft, jogo eletrônico que auxilia no desenvolvimento de crianças, no desenvolvimento da criatividade e na fixação do conhecimento por parte das crianças. Experimente pedir seus alunos para construir cenários, por exemplo, do ecossistema estudado em sala de aula. Eles vão rememorar o que aprenderam para poder formar uma plataforma interessante de se jogar. As feiras de ciências são lugares especiais para a participação e aprendizado das crianças. Nesse momento, elas ficam mais próximas da atividade científica, pois conseguem e criam hipóteses e testam as coisas, elaborando seus próprios experimentos. Uma dica de projeto interessante, que pode ser mostrado na Feira de Ciências, é como ocorre uma reação química. Você pode colocar algumas pastilhas doces, dessas comuns, em uma garrafa com refrigerante. Em seguida, agite e repare no efeito explosivo da reação do açúcar com a bebida gasificada. As crianças vão adorar e com certeza vão querer que você apresente outros projetos para as próximas feiras de ciências. Por meio da representação produzida por peças de teatro, ou uso de fantoches ou conceitos relacionados às ciências podem roubar a cena. Para o teatro, é ideal trabalhar conteúdos que envolvam sequências, processos ou etapas. Por exemplo, você pode ensinar ao seu aluno o ciclo do mosquito da dengue, conscientizando sobre o perigo dele para os seres humanos. Existem várias maneiras de se montar a apresentação de um teatro. Porém, faça de maneira mais interativa possível. Divida a sala em grupos, distribua os papéis e discuta com os alunos a importância de cada processo desenvolvido em cena. Essa é uma maneira alegórica e divertida de aprender noções de ciências. Para ensinar ciências, você não precisa estar necessariamente nos laboratórios e nas feiras. Você pode utilizar o pátio da escola ou a vizinhança para estimular a observação de fenômenos por parte das crianças. Ou então, programar passeios e visitas em determinados lugares e apresentar situações e problemas para que os alunos se mobilizem e observem com um olhar crítico aquele ambiente. Exemplo, em um parque, você pode pedir para as crianças compararem os elementos físicos e biológicos que existem nos lugares urbanos e naturais. Valorize o processo de observação dos seus alunos, componente importante da atividade física e necessário para a aprendizagem. Esses foram alguns truques para ensinar ciências para as séries iniciais, né, e na educação infantil, independentemente da atividade proposta. Sempre estimule seus alunos a estabelecer relação de causa e efeito, a fazer comparações e a interpretar situações apresentadas para eles. Faça de sua sala de aula um lugar de pequenos cientistas. Agora é hora de refletir. Com a ajuda dos seus colegas e do seu tutor presencial, façam debates sobre o que irei propor no slide a seguir. Logo após uma pequena pausa, irei consolidar com vocês a resposta esperada. Vamos lá? De acordo com os estudos e os conhecimentos prévios adquiridos, considere: quando o aluno sai da escola junto ao seu professor para realizar pesquisas de campo sobre o meio, visita um museu, indústria, teatros, entre outros. Esse tipo de atividade faz com que ele se sinta motivado e, com isso, possa aprender a discutir, a buscar respostas e contribuir para sua real aprendizagem. Faça o comentário sobre a afirmação acima. Pois bem, volto para afirmar que quando o aluno é levado a participar desse tipo de atividade, sente-se motivado e, com isso, pode aprender a discutir, a buscar por respostas, o que contribuirá para a sua real aprendizagem. Espero que o debate de vocês tenha sido com base nesses fundamentos. Vale lembrar, caros alunos, logo no fim da nossa videoaula, que o papel do professor
é fundamental dentro da escola e se reflete em toda a sociedade, pois ele é o agente ativo na formação do cidadão. As crianças necessitam de modelos a serem seguidos para que hajam em prol da equidade no mundo. E seus únicos exemplos nos primeiros anos de vida são seus pais, seguidos de seus professores e amizades encontradas no próprio ambiente escolar. Além de ser um educador atuando como gestor da aprendizagem, o professor tem influência para orientar e motivar seus alunos, desde o primeiro contato de seu filho com a escola. É ele quem facilita o acesso à informação e dados, ao conhecimento acumulado pela sociedade, conduzindo, avaliando e executando experiências, eventos e projetos, para que a construção da aprendizagem seja completa desde os primeiros anos dentro da escola. A educação infantil é primordial na formação do indivíduo, no que diz respeito não somente à transmissão de conhecimento, mas também a englobar questões relacionadas ao amor, à fraternidade, à dignidade, solidariedade, responsabilidade, ética e outros valores fundamentais para a convivência harmoniosa do ser humano na sociedade. Engana-se quem pensa que o papel do professor é apenas ensinar. Ele também é um dos responsáveis por estimular atitudes respeitosas por parte das crianças. O professor ensina o seu filho a respeitar os demais colegas de classe, a aguardar a vez dele na fila, a ser gentil com as outras pessoas que trabalham na escola, entre outras atitudes que, consequentemente, serão levadas para fora do ambiente escolar. O educador também é responsável por proporcionar às crianças experiências que auxiliam a desenvolver suas capacidades cognitivas, como atenção, memória, raciocínio e o bem-estar em um ambiente cheio de pluralidade. Para isso, ele promove atitudes, estratégias e comportamentos que favorecem a melhor aceitação e desenvolvimento da criança no ambiente escolar, sempre de maneira carinhosa, servindo de exemplo para os mais novos. É na fase do 0 aos 6 anos, chamado de primeira infância, que as crianças passam a perceber o mundo e despertam uma curiosidade nata e investigativa sobre questionamento e querendo saber o porquê das coisas. Com isso, a criança constrói sua própria identidade, baseada na exploração dos meios em que vive, na construção dos relacionamentos interpessoais e na obtenção do conhecimento e valores a eles ensinados. Nas brincadeiras que são formadas as mais produtivas e adquirirem conhecimento e se relacionar-se com os outros. Deixo aqui meu grande abraço, aguardo vocês em nossas atividades e, com certeza, sucesso na carreira do magistério. Até a próxima!